Olá, mais uma vez estamos começando o programa Conversa Rendida e você é o nosso convidado. Você está convidado a estar comigo, a estar conosco nesse momento em que vamos ter um momento muito especial com uma personalidade baiana, uma mulher negra que vem fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo aqui em Salvador com a população negra. E a gente está ouvindo aqui no fundo Virgínia Rodrigues, que é uma outra mulher negra de referência, e ela traz a música interpretada, a música Negrume da Noite, em que faz uma homenagem a toda a população negra a partir de todo o movimento que o movimento negro vem fazendo nessa história. Ai de nós se não fossem esses movimentos negros e tantas outras manifestações de ocupação desse lugar que nós temos no mundo e especialmente na Bahia. Nós temos o racismo estrutural que tenta o tempo todo negar esse direito à população. Nós vivemos um país que ilude e acredita que a gente vive uma democracia racial que é ilusória. A democracia racial no Brasil, ela é construída na luta, na garra, na insistência e persistência da população que insiste em ocupar o seu lugar. E é por isso que, como diz a canção de Lázaro Matumbi, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, nós somos a alegria dessa cidade. Então, eu quero agradecer a você que já está aqui ao vivo. Eu quero agradecer ao meu amigo Belchote, de Jequié, grande amigo Luciano, grande amigo de anos de Jequié. Um forte abraço. Quero agradecer também ao meu amigo Tom Assis, que está se recuperando muito bem. Laís, minha aluna lá no Colégio Nossa da Soledade. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Suzy também acabou de entrar. Tessiana, de São Francisco do Conde, como sempre. A galera do Steve Biko já está chegando aqui pra gente. Como eu disse, nós vamos ter a honra de estar com uma pessoa muito especial nessa noite. Essa pessoa está sendo convidada a estar conosco, para falar conosco da sua experiência enquanto uma mulher que batalha, que vem lutando nessa experiência constante, de lidar diretamente com o racismo, a maneira como esse racismo estrutural vem se reverberando nessa sociedade. Então a gente vai estar construindo aqui esse saber conosco e agradecer a você desde já pela sua participação, a galera da Cairu também entrar dizendo que está marcando presença. Meu pai abençoe, sua bênção, minha irmã. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, que alegria tê-la conosco. Olha, você já começou me emocionando. Botou uma das músicas que eu mais gosto. Ave Maria. Mas é necessário, Falar da nossa ancestralidade, falar do nosso povo preto, não honrar a ancestralidade é muito complicado. E a voz de Virgínia Rodrigues é uma provocação, É uma provocação. Eu sei fazer isso demais. E o programa é isso. O programa é Conversa Rendida. A provocação dele é toda essa. Então, eu te agradeço por aceitar esse convite de estar aqui nesse momento, da Conversa Rendida. E eu quero, contigo, pedir licença a toda a ancestralidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho nesse momento. Eu sempre começo agradecendo, pedindo licença à ancestralidade, porque eu acredito profundamente de que nós somos resultado de uma luta ancestral. Nós não estamos aqui porque chegamos ontem nessa luta. Nós estamos aqui e somos resultado de um resquício de uma luta constante, diária, e são várias vidas ceifadas em nome desse racismo estrutural. E aí é por isso que nós estamos hoje aqui. Então, se você viu quem viu o nosso card de divulgação, hoje vamos falar de negros, negras, negritude e universidades, Como é pensar esse lugar para a população negra?
se a gente considera que em algum momento dessa história do Brasil, nós tivemos constitucionalmente a proibição da gente estudar. Então, existe relato na Constituição que se proibiu a população negra de estudar. Depois permitiu que o negro estudasse apenas à noite. E quando proibiu a gente de estudar, no própria lei dizia que era porque nós tínhamos doenças contagiosas. Só depois vai permitir que a gente estude à noite, né? E, por fim, eles já têm a questão de liberar se o professor dispor de vaga. Somente com a Constituição, de fato, de 88 para cá, é que a gente tem a chamada universalização da educação. Quer dizer, todos têm direito à educação, mas a gente sabe que, na prática, isso é um desafio. E não seria esse desafio, ou melhor, se não fosse esse desafio de fazer uma educação diferenciada, com qualidade, com certeza a Steve Biko não estaria existindo até hoje. Porque sim, ela entra justamente com uma ação transversal que vai romper com esse sistema perverso, de hegemonia perversa, que vai, às vezes, até fazer de conta que a lei está se cumprindo e que na prática não está. Então, eu quero aqui te ouvir, eu quero aqui, e o povo quer saber quem é essa mulher que acabou de entrar nessa live comigo, quem é essa mulher que eu divulguei para estarmos aqui conversando. Então, é muito comum aqui nesse programa, nessa conversa rendida, que o próprio convidado, a própria convidada, ocupe esse lugar de fala e diga quem ele é e quem ela é. Então, quem é essa senhora, quem é esta mulher negra, de cabelo branco, com esse sorriso lindo na minha frente? Quem é essa mulher? Olha, eu queria também agradecer bastante, né? Sou muito grata por esse momento. Eu sou Jussi Silva. Entrei na Biko apenas Jussi, né? E me afirmei, sou Jussi Silva. Sou professora da educação pública das redes estadual e municipal. E tenho, assim, a felicidade, a sorte de ter um trabalho, de estar trabalhando no Instituto Cultural Steve Biko há 21 anos, né? Então, eu sou, como a maioria das mulheres negras, né? Minha mãe não estudou muito, meu pai também não. Eu sempre fui de escola pública, formei em uma universidade particular, a Universidade Católica, fiz letras com inglês e atuo nessa área. Mas a gente percebe, né, o quanto que o racismo coloca a gente para trás quando se trata de educação. E não é à toa, né? Isso é um projeto bem arquitetado para que a gente esteja fora, né, das instâncias de poder. Então, eu sou simplesmente isso, Jussi Silva. É simplesmente isso. Simplesmente isso, né? Simplesmente. É simplesmente isso. Mas esse simplesmente que a senhora coloca, na verdade, é um grande referencial para todos nós negros e negras desse país. Porque, com certeza, a senhora deve ter experimentado em algum lugar que alguém não pensava ou não identificou a senhora com esse título que, de fato, a senhora tem, né? Porque os nossos corpos, eles acabam sendo marcadores dentro de uma construção simbólica nesse país de que nós não podemos estar onde nós estamos. E a senhora é o que dentro da Steve Biko? Na Steve Biko eu tenho uma longa história de amor, paixão, dedicação e militância. Eu entrei como professora na Steve Biko e ainda na época eu estava concluindo meu curso de letras. Né? No finalzinho já do meu curso de letras, eu entrei para o pré-vestibular do Instituto Steve Biko. O Instituto Steve Biko, ele nasceu em 1992, vai fazer agora 28 anos. E ao longo desse tempo, desses 21 anos, né, que eu vou completar no Instituto, eu já passei por várias etapas. Eu fui professora, eu fui coordenadora do pré-vestibular, eu fui diretora pedagógica e hoje eu estou assumindo a diretoria executiva, né? Porque o Instituto, ele tem uma diretoria colegiada, somos 5 diretores.
né? A diretora executiva, a diretora pedagógica, o diretor de comunicação, de projetos e o financeiro, né? E quando foi que surgiu o Instituto Cultural Steve Biko? Vamos render essa conversa. Bora render, sim. Eu Não já ia é? me perguntar isso, eu já ia render. Então, o Instituto Steve Biko nasceu de uma ideia de jovens negros em 1992 que sentiam já nos seus cursos, jovens universitários, a ausência de pessoas negras nas universidades. Era, na realidade, um movimento, né, um grande debate que o movimento negro já trazia, né, desde os anos 70, e que aí, por meio dos anos 90, os estudantes negros de vários locais do Brasil, eles já traziam esse debate, né, de maior presença negra nas universidades para ocupar esse espaço de poder. E aí eles tiveram a ideia de criar um curso preparatório para as pessoas negras que tinham dificuldade de entrar na universidade. Então, nessa época aí, em 1992, em Salvador, tinha um boom de cursinhos pré-vestibulares, cursinhos altamente elitizados, que tinham mensalidades orbitantes. E isso já tirava a gente de cena, né? Mesmo os que diziam ser mais populares eram muito caros. Então, eles tiveram essa ideia de preparar para o tão temido vestibular. Só que não era só entrar na universidade. O grande diferencial do Instituto Steve Biko está justamente aí. Hoje eu faço essa leitura. Eles pensaram, a gente vai preparar pessoas, elas vão entrar na universidade, e daí? E depois? Como se manter? Né? Como se manter? Como se manter e após permanência. Então você percebe que aí, a partir dessa ação, já se começa a pensar várias outras coisas, né? Então, eles pensaram, não, o estudante ele tem que ter a formação técnica para ingressar na universidade, mas ele também tem que ter uma formação político-racial, que começou nas primeiras turmas com frases no quadro de grandes líderes negros para debater sobre isso, com poesia negra, entre outras coisas. Então, aí nasceu a disciplina CCN, Cidadania e Consciência Negra, que é esse diferencial que hoje é uma disciplina de todos os projetos que tem no Instituto Steve Biko. A partir daí deu muito certo, né? Porque aí o CCN ele trabalha a autoestima, ele resgata a nossa ancestralidade, ele traz o debate, né, de todos os espaços que nós temos ausência e como é que a gente tem que se fortalecer, vencer esse racismo para ocupar. Sim. Entendeu? Ok. Então, Entendi. Trazendo logo. Eu sou apressada. Oi? Eu sou apressada, né? Graças a Deus, porque assim, eu vou pensando o que vou lhe perguntar, ela já vem trazendo. Então, essa ação, na verdade, a gente pode considerar que a criação da Steve Biko, na verdade, é um ato político. Estar trabalhando na Steve Biko, um aluno entrar na Steve Biko é um ato político? É um ato político racial. Né? A gente não pode perder de vista isso, que somos corpos negros, que precisamos adentrar vários espaços, inclusive o da universidade, para fazer a diferença. E assim, o CCN, ele traz uma coisa interessante também, que é fazer com que o estudante bicudo, que a gente fala bicudos e bicudas, eles possam estar, né, a serviço da comunidade negra, colocar a sua carreira à disposição da comunidade negra. Ele não pode ser um médico, ele não pode ser um contador, um professor, sem se preocupar em melhorar a comunidade negra. E Biko já falava isso, Steve Biko, o Banto Steve Biko, que dá nome ao nosso instituto, que ele está aqui ó, atrás, e que a gente se inspira bastante nele. Então, anotou? Então, o que acontece? Ele tem que pensar de que forma que ele vai ajudar outras pessoas negras para fortalecer a comunidade. E Biko também diz
que nossos projetos, eles têm que ser em prol da comunidade. Nossos projetos são declarações políticas em prol da comunidade. Então, se a gente não traz a comunidade, se a gente não melhora o nosso entorno para que ele cresça junto conosco, de que adianta a luta? Verdade, né? Verdade. Então, a Steve Biko vive para o negro e para a pessoa negra. E aí vem uma grande riqueza para mim, que começou a me fustigar a cabeça, porque assim, quando um indivíduo entra na Steve Biko, eu acredito que é muito comum que nem toda pessoa que tem a pele negra tenha consciência identitária enquanto sujeito negro e os marcadores que atravessam esse corpo. Existem pessoas que, às vezes, no dia a dia, sofrem essa manifestação direta do racismo, mas as pessoas atribuem a discriminação, apenas um preconceito, e me parece que esse componente curricular, essa disciplina que vocês têm, que é CCN, né? Cidadania e Consciência Negra, me parece que ela vai gerar justamente essa desconstrução e construção identitária desse sujeito, para que ele se dê conta de quem é ele nesse lugar. É mais ou menos isso que deu para me entender? O CCN, sim. Muitos estudantes, eles se descobrem negro ao ter contato com a disciplina CCN, Cidadania e Consciência Negra, que é o CCN, né? Então, assim, às vezes você passa a vida toda, principalmente as pessoas que têm a pele um pouco mais clara. Você passa a vida toda a pessoa dizendo, não, você é moreno. Não, você não é tão negro assim. Ah, negro não, negro é aquele, o mais retinto. E isso é um processo de negação de identidade que prejudica bastante o desenvolvimento da pessoa, né? A pessoa nem sabe o que ela é. Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso, né? Porque é um processo de descoberta e cada um ele tem o seu tempo, né? Então, a gente, no CCN, o CCN, ele tem esse papel de cuidar, né? De acolher, de acolhimento daquele sujeito que nos procura e que ingressa nos nossos cursos. E nesse processo de acolhimento, ele ir descobrindo e formando a sua identidade. Então, não é uma coisa que as pessoas podem até pensar. Ah, entrou lá na Steve Biko, já virou uma pessoa... a consciência, o cabelo já, né? Não, isso é muito delicado. A gente está trabalhando com pessoas, né? Então, isso a gente entende esse processo, né, da pessoa, e por isso que a gente tem lá no Instituto um núcleo, né, de desenvolvimento de pessoas, que é para acompanhar esses processos. Não é fácil você se descobrir negro. Ou às vezes você vai começar a enxergar coisas que antes você não enxergava, você nem sabia por que acontecia isso. Eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Bora. Quando eu estudei em escola pública, já falei aqui para vocês, e aí eu concluí o ensino médio em 1985. Não façam contas. Em 1985, eu concluí o ensino médio no Colégio Estadual Luiz Viana, aqui em Brotas, perto da minha casa. E muitas coisas passaram. Eu me lembro que a professora do SOI, na época tinha SOI, ela arranjou um emprego para mim, de babá, porque ela achava que eu teria que trabalhar. Não que as trabalhadoras domésticas, né, um trabalho é uma profissão como outra qualquer, as pessoas gostam. E eu acho muito legal isso. Mas ela determinou aquele lugar para mim. Eu nunca tinha pedido emprego para ela, né, nesse momento. E ela determinou, mas eu não sabia, nessa época, eu não sabia que isso era racismo. Então, depois, em 1992, né, quando eu passei Aí eu entrei no mercado de trabalho, né, precarizado, e aí aquilo me trazia uma insatisfação muito grande, eu estar naquele mercado de trabalho e não ter horizontes. Então, eu fui procurando outras coisas, também fui conhecendo outras pessoas, e aí eu conheci o Movimento Negro Unificado, né, algumas pessoas que faziam parte do Movimento Negro Unificado, o MNU, o Nigeocan, que também tinha um curso de fortalecimento, era matemática, português e inglês, de fortalecimento educacional. E aí eu comecei a entender. Aí eu fui parar na primeira aula inaugural do Instituto Steve Biko. Foi aí que eu me dei conta que as coisas que aconteciam comigo, né,
era racismo, né? Então, essas coisas eram muito fortes para mim, mas eu nunca elaborei isso como uma coisa de racismo. Só a partir do Sim. momento que eu comecei a compreender. Só que aí depois passou esses anos depois que eu ingressei em 99 como professora do Instituto. Então, assim, é Hum, muito importante para nós, educadores e educadoras, profissionais em geral, né? Ter esse sim. olhar racial sobre as coisas, né? A gente não pode achar, né, que as pessoas elas têm oportunidades iguais, né? A gente não pode achar que todo mundo recebe essas informações, todas as pessoas são atacadas pelo racismo, elas reagem da mesma forma, não são, né? Sim. Muitas nem sabem que está sofrendo racismo, né? Muitas nem entendem por que racismo é esse. E a gente, né, que já alcançou, a gente que já compreende isso da melhor forma, a gente tem que tentar, né, fazer com que a pessoa perceba que ela está em uma situação de racismo, que nós vivemos numa cidade que somos maioria, mas que é uma cidade racista. Perfeito. É interessante a senhora estar falando isso, e aí Cris Almeida está aí online conosco, ela fez uma provocação dizendo assim, tem pessoas que não aceitam a sua imagem como negro. A senhora acredita que isso é possível? O racismo institucional, esse racismo estrutural, ele é tão grande que ele é capaz de fazer com que a população negra não aceite a sua própria imagem. E uma pessoa chegando na Steve Biko, né, com esse perfil, há um trabalho, então, dentro dessa perspectiva? Olha, eu acredito que é uma coisa bem, assim, didática, né? Professor adora coisa didática, é de se entender isso, né? Imagine aí que você está numa escola, né, pública, você está na educação infantil, você é uma criança, você chega na sala e na porta da sala tem um macaco vestido de criança, de menino, de boné, e dentro da sala só tem imagem de Xuxinha, um personagem de Xuxa aí, de Xuxinha. Que tudo que se associa ao negro é ruim, a religiosidade, né, é ruim, né? O cabelo, né? Os lábios, né? A nuvem negra, a ovelha negra, toda essa linguagem racista, né? Que permeia dentro da sala de aula, apesar da gente ter uma lei que para combater isso, né? Como que essa pessoa ela vai querer ser negra se até aquele momento, na sua formação inicial, tudo que é associado ao negro não presta? Sim. Como? Então, isso existe sim. As pessoas podem se negar porque ela não tem referência nenhuma, né? Ela vai na sua formação inicial, né? Logo muito cedo, o racismo, ele vai lá e bate na sua porta, né? Quando não já está dentro de casa também. Então, uma pessoa pode sim, né, negar isso, porque ela não tem referenciais positivos, né? Por isso que a Lei 10.069 ela traz a história da África e dos afro-brasileiros de forma positiva, as contribuições nas ciências, né, em várias áreas aí, com histórias belíssimas, contribuições belíssimas, tanta coisa boa para se fazer, mas ainda se insiste em um modelo eurocêntrico, ainda se valoriza, né, um modelo eurocêntrico. Existem pessoas que, às vezes, associam, é comum, às vezes, ter pessoas associando sempre que a Lei 10.639 é falar de candomblé. Não é? É uma lei, ela já tem mais de 10 anos, né? E de fato, ela não foi efetivada. E eu queria saber da senhora se, mais uma vez, a gente pode atribuir o racismo tão perverso na estrutura que até isso impede de ser efetivado. Qual é a proposta, então, da lei? Eu queria perguntar, qual a proposta da lei, de fato? Qual é a proposta da lei? E se, de fato, a dificuldade de torná-la efetiva é resultado desse racismo? Né? Eu estou lendo um livro, né? Falei até na outra live com o Silvio,
que é de Nilma Lino Gomes, o Movimento Negro Educador. Sim. E ela traz um pouco sobre como o movimento negro pautou, né, essa necessidade da educação, né, da educação racial, e até chegar nesse ponto da gente ter uma lei, né, que é a Lei 10.069. Essa lei, ela, né, fala que preferencialmente a gente pode fazer o debate na disciplina de língua portuguesa, história, mas a gente pode falar, a gente pode ter esse olhar, né, de diversidade em qualquer disciplina, e isso não precisa ser apenas no currículo, é de como a escola se pensa, é de como a escola, porque na escola o professor, ele não é o único educador. O porteiro educa, né? As auxiliares de corredor educa, a secretaria educa, todo mundo educa. Porque ele está ali naquele contexto, né? Da escola como educação. Então, assim, em momento nenhum, se diz na lei que é para as pessoas falar sobre o candomblé, que é uma rejeição bastante grande, a gente sabe muito qual é o motivo. Mas, assim, eu tenho observado, né, na escola, que tem duas questões que nós, educadores, precisamos nos debruçar mais. Que é essa que você falou justamente, que é a religiosidade. Que, assim, falar sobre o candomblé não quer dizer que vai ter nenhuma cerimônia religiosa sobre nenhum xirê na sala de aula, nem na escola, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Você vai falar que a gente tem uma religião, assim como tem outras tantas, né? Que é a religiosidade. Nós não temos uma religião de demônios, né? Como a gente ouve bastante na sala de aula. Tem alunos que eles não sabem nem o que é um candomblé, eles não têm nem ideia do que é, mas ele já traz a rejeição, né? Macumba, essa palavra macumba, todo momento, mas ele traz essa rejeição por conta do que a gente vive aqui fora, né? Que é esse ataque agora nos últimos tempos ainda maior em relação às religiões de matriz africana, né? Mas você pode falar sobre religiosidades, né? Você pode falar, mas isso é um calo na escola, né? Até quando você é de religião, professora de religião de matriz africana, você percebe o quanto você sofre um preconceito, né? Se você tiver em obrigação, se você precisar ir com a cabeça coberta, como os próprios colegas reagem, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque a educação, ela tem que ser para a diversidade. A gente tem que respeitar, né? Respeitar toda e qualquer religião. Uma vez, um estudante, eu perguntei na minha sala de aula, estava falando sobre preconceito religioso. E uma menina testemunha de Jeová, ela suspendeu a mão e ela disse: professora, eu já sofri preconceito religioso. Aí a galera, não sei o que, você também, então é macumbeira, essas coisas todas de adolescente que a gente tem que, agir no ato. E aí, eu disse sim, me conte como foi essa experiência. Ela falou que ao bater na porta de uma certa família, no bairro que ela mora, ela recebeu água suja, um banho de água suja. Foi uma intolerância, né? A pessoa não precisava fazer isso. Mas isso é muito raro acontecer. Agora, os ataques de religiões de matriz africana é a todo momento. Agora mesmo a gente está aqui, alguma pessoa está sendo atacada por causa da sua religiosidade. Outro fator que me preocupa muito é a questão da sexualidade. Os professores, em sua maioria, alguns, não estão sabendo tratar, né, entender todas essas mudanças que estão ocorrendo. Isso também gera desigualdade, gera evasão e, consequentemente, vai deixar de fora muitos estudantes. Ok. Já que a senhora está falando
Tem muita coisa, essa conversa vai render mais Muita, ainda. meu Deus, É. eu que falo demais. Com cuidado, né? Eu quero agradecer a Suzy que está aí, tá? Sim, ó, Suzy, tá ela está aí aqui. conosco, já mandou várias mensagenzinhas aí, muitos É beijos a pra nossa gente. promoter de live. Né? Eu queria lhe provocar numa coisa. Já que a senhora falou que há uma certa ignorância acerca da eficácia do uso da lei, e a senhora falou também do quanto os professores não estão sabendo lidar. Primeiro, com essa questão da religiosidade, essa liberdade da religiosidade, e segundo, sexualidade. Esse tipo de cuidado, de trato, há na Steve Biko. A Steve Biko está atenta a essa questão da religiosidade, da sexualidade, dessa construção desse sujeito como um todo. Isso é possível lá? E dentro dessa Sim. construção, minha pergunta também envolvida com isso há uma seleção de que só alunos de candomblé para o Steve Biko ou é para o sujeito negro? Seja ele do candomblé, seja ele ateu, seja ele católico, evangélico. E como é que a Steve Biko lida com isso? Bastante interessante essa sua Depois eu tenho um pergunta. outro, depois eu tenho um outro. Olhe, primeiro, né? A Steve Biko é uma instituição voltada para pessoas negras, oriunda da escola pública, com a renda mínima, mas as portas não é fechada para ninguém. Mas o nosso público que nós trabalhamos e que chega até nós é o público de escola pública, negros e negras, né? E aí, como é que a gente lida isso? Na Steve Biko, nós não temos essa questão, se é negro de candomblé, se é... Não, isso não existe. Primeiro que, como é que a gente trabalha, né? Para o pré-vestibular. Nós temos o processo seletivo, as pessoas se inscrevem, né? Elas conhecem a instituição, tem um dia que é aula de institucional, elas conhecem toda essa história que eu estou contando aqui e várias outras coisas, vão alunos egressos, as pessoas ficam sabendo onde ela está entrando, como a gente trabalha, quais os resultados que a Steve Biko tem, qual é o impacto na sociedade e por que a gente existe, né? Logo depois, né, a coordenação pedagógica, né, e o núcleo de desenvolvimento de pessoas, na primeira aula de CCN, é fornecido um questionário para os estudantes, né, para que a gente conheça ainda mais esses estudantes, né? Então aí a gente vai saber, como agora mesmo nós temos uma turma nova, né? E aí essa turma de 2020, que tem o nome da professora Aida Mukenji, uma professora que nos apoia muito, e aí o que é que acontece? Nós temos uma turma que tem uma maioria de mulheres. É uma turma bem jovem, né? Cerca de 18 a 24 anos. A questão da religiosidade que é a mais interessante. Tem pessoas de todas as religiões, todas. Tem pessoas de religião de matriz africana, pessoas evangélicas, batistas, testemunha de Jeová, messiânica. Então, tem uma diversidade muito grande e isso é que é importante, né? E orientação sexual, nós temos pessoas homoafetivas, heterossexuais, pansexuais, trans. Então, assim, isso aí, né, que a gente conseguiu coletar esses dados, né, e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente tem uma turma de diversidade. A sociedade é diversa, né, e a gente tem que saber lidar com todas as pessoas e respeitar, acima de tudo, né, e isso a gente faz esse questionário para a gente saber, né, como a nossa metodologia tem que melhorar, porque se a gente tem pessoas com diversidade, tem um grupo de diversidade religiosa tão grande, né, e de orientação sexual, vindo de vários bairros de Salvador, com várias histórias de vida, de diversas escolas públicas. Então a gente tem que ter ainda mais uma metodologia atenciosa. Ok. Aí vem mais uma provocação que é assim. Compreender o racismo. Uma vez que o aluno, a aluna, né, que o estudante, a estudante chega na Steve Biko e através dessa aula CCN,
ele ou ela começa a compreender o racismo. E aí eu vou abrir esse espaço para a sociedade. Se a sociedade começa a entender melhor o que é racismo, e o racismo estrutural, né, que está aí presente o tempo todo, né, diante de nossos olhos, isso possibilita a gente atenuar, né, diminuir de fato a rejeição à religião de matriz africana? Olha, eu acredito que sim. Quanto mais pessoas compreenderem, né, que não tem nada de errado com a gente, que não tem nada de errado com a nossa religião, a gente vai construir uma sociedade melhor, né? Nós temos aí um racismo, como você bem falou, um racismo estrutural, né? Que a todo momento a gente está se debatendo com ele. E de uma qualidade, assim, bem perversa, né? Bem perversa, as pessoas discriminar crianças, como a gente teve um caso recente, né? No metrô. Pense aquelas crianças, né? E graças a Deus foi bastante divulgado e revertido. Então, assim, eu acredito nessa transformação político-racial. Eu acredito. Eu acredito que quanto mais pessoas se conscientizarem, né, que o racismo não pode gerar tantas desigualdades. Eles podem até não gostar da gente, né? Mas a gente tem que lutar para ter mais políticas, né? Para que tenha mais acesso. O que acontece? Uma das maiores dificuldades, né? É a questão do acesso. Se a gente não tem um conhecimento, se a gente não sabe como funciona, se a gente nunca experimentou, né? Se a gente não tentar, como a gente chega? A gente não chega, né? A gente não chega lá. Então, mas só que isso aí, esse processo de entendimento para os estudantes, às vezes não é um processo fácil, porque ele já vai trazer várias marcas, né? De toda a sua vida escolar, por exemplo, vou falar só da escola. Toda a sua vida escolar, ele vai trazer marcas, né, desse racismo. Mas mesmo assim, esse estudante que ele conseguiu chegar na Steve Biko, ele já conseguiu romper várias barreiras, porque a gente só tem 70 vagas no pré-vestibular. Então, assim, a gente tem ainda um número pequeno, né, porque a gente gostaria. Sim. Mas, assim, ele consegue romper esse cerco e chegar na Steve Biko, né? E, a partir daí, ingressar na universidade pública ou privada, pelas políticas e tudo. E aí começar a compreender, porque assim, a gente tem um cuidado de preparar esse estudante, né, para entrar nessa universidade. Como eu falei no início, o ensino técnico e para se manter nela, porque a gente sabe que a universidade é ainda eurocêntrica, né? Então ele vai ter que a luta dele vai continuar dentro da universidade e pós a universidade, por conta de todo esse racismo estrutural e institucional em que nós estamos submetidos ainda. Sim. Agora, Suzana, como isso... Diga. Suzana fez pergunta. Mas pode falar. Não, como isso, né? Eu falei que não é uma coisa fácil para os estudantes, né? De que forma que a gente tem tratado isso, né? Para além do CCN, que é uma coisa que eu tenho observado o quanto foi importante a gente tomar essa decisão e o quanto isso tem trazido maiores resultados, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas. Esse Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas, ele atua junto com a coordenação pedagógica, com as psicopedagogas, a coordenadora pedagógica. E aí nós temos assistentes sociais e psicólogos, que é extremamente importante, porque a educação não caminha sozinha. A educação não pode dar conta, né, principalmente quando a gente fala sobre racismo, de tantas questões que nós, professores, por exemplo, não temos competência. Por isso que é muito importante essa lei que está tramitando aí, que obriga, né, que foi votada, né, mas precisa ser efetivada, não é isso? Sim. E aí é tão importante porque a partir daí é que esse estudante ele vai ter uma assistência melhor. Não adianta, por exemplo, você fazer só o curso, né? E esse sujeito, como ele elabora essas questões do racismo, né? Quais são as políticas que ele tem que acessar? Porque assim, você entra na universidade, eu vou dar um exemplo de quando eu entrei no governo, na Secretaria de Educação do Governo do Estado. Eu entrei na escola, me mandaram, me deram o papel, eu não sabia nada.
eu não sabia como acessar transporte, como é que pedia, eu não sabia como pedir mais carga horária, né? Eu não sabia, eu tinha uma filha, como é que eu ia pedir eu tenho, né? Como é que eu ia pedir a questão do auxílio da família, que eu até esqueci o nome, porque eles tiraram, não tem mais. Então, todas essas informações parecem coisas simples, mas se não ensinaram como acessar, né? Então, você entra na universidade, como é que você vai... Agora, a UFBA já avançou nisso, né? Tem lá a PROAI, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Então, assim, como é que você vai acessar, né? Como é que você estuda? Como é que você acessa a biblioteca, né? Quem você vai procurar? Então, todas essas questões, ele precisa estar instrumentalizado, né? Como você vai reagir quando o professor falar que você aí é cotista, não vai para lugar nenhum? Como você vai se preparar, né, a sua estima, para poder você enfrentar todas essas coisas? Entendeu? E aí a gente tem esse cuidado lá, né? O acompanhamento é importante, né? E também outra ausência da escola pública, né? Não tem mais esse serviço de orientação, que não, da minha época, né? Que também não funcionava muito. Mas precisa de pessoas que possam orientar os estudantes. Então, na escola, se teve um problema, a escola é forçada a chamar o conselho tutelar. De cara, chama o conselho tutelar, né? De cara, porque a escola não tem alguém que faça essa intermediação, né? Quem vai intermediar? Você vai detectar um problema aqui, um conflito, né? Que são muitos. Você vai detectar. Quem vai fazer essa intermediação até chegar no conselho tutelar? Às vezes o diretor, a diretora, um professor que entende mais. Então, isso aí tudo são perdas. Quando coloca tudo isso para esse estudante avançar, né? Às vezes ele desiste no caminho, né? E agora a gente está com uma questão muito grave, né? Que é a questão do governo federal querer manter o Enem. E isso é muito perverso. Isso é muito triste, né? A gente vai ter aí que lutar. Segure aí, porque essa é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, uma provocação. Ai, meu Jesus. Vou beber água, viu? Pode beber. Antes disso, eu tenho outra provocação para te fazer, duas, antes da gente começar a encerrar, porque o tempo passa muito rápido. Ai, meu Deus, né? E eu falo demais. É incrível, mas está muito rico, a conversa rendeu que só. A Steve Biko mantém contato com os alunos, estudantes que passaram por lá e que já estão na faculdade ou que já até se formaram, né? Sim. E segunda coisa nesse bloco é o desafio para Steve Biko, especialmente com essa quarentena, com essa pandemia, o governo federal mantendo o Enem. Olha, a gente fala que uma vez bicudo, apareceram vários aí que eu vi. Saudações aos bicudos e bicudas. Eles estão sempre em contato com a instituição, inclusive muitos professores do pré-vestibular hoje foram ex-alunos. Então eles mantêm um contato, né? A gente tem algumas redes, a gente tem outros projetos também que a gente atua, tem o projeto Alguntec, que é um projeto de popularização da ciência, que ocorre no Colégio Edgar Santos, mas que a gente está vendo com intercâmbio, são os 3 que estão agora, porque a instituição não tem recursos próprios, vivemos de doações, né? Então a gente só está com os 3 projetos, que é esse de intercâmbios, e também o projeto Alguntec, que é o pré-vestibular. Então, a gente foi surpreendido com essa pandemia, né? E aí os alunos, eles tinham essa expectativa, a gente chegou a ter um primeiro contato com eles, e depois virou tudo online, né? Então a gente tivemos que fazer um Instagram restrito, né, do pré-vestibular. Estamos gravando as aulas e estamos em contato constante via WhatsApp, lista de transmissão, e temos um blog, né, para os estudantes, para manter os estudos. Porque o Enem pode ser até o ano que vem, mas a gente não pode perder tempo, né? Todo dia pra gente é um dia de aprendizado e a gente não pode desprezar nada. Então a gente está fazendo. Só que isso também, o que é que acontece? Muitas pessoas não têm acesso. Então a gente está com um acompanhamento, né, rígido, né, com lista de presença no Instagram, nas lives, para saber quem não está acessando. A gente já teve o primeiro contato, por que a pessoa não está acessando, e a gente está tentando viabilizar que a pessoa tenha, de alguma forma, esse acesso, né? E aí a gente está com a campanha também, que é importante, que é uma campanha junto com o Instituto TID Setúbal, uma fundação, onde se a gente arrecadar R$1, a gente ganha 2, né?
E a gente está focando esse recurso para o atendimento psicossocial dos estudantes, seus familiares e também, se possível, de pessoas da comunidade. Então, a gente está aí nessa arrecadação até o dia 15 de maio. Quem tiver interesse em colaborar, pode acessar aí o Instagram do Instituto, que é esse aí, Instituto Cultural Steve Biko. E também vocês podem ajudar de várias formas, inclusive compartilhando bastante, acessando nossas redes, seguindo o Instagram da Bico e consegue ajudar bastante, né? É isso. Falei, respondi tudo? Falou, sim. Camila está aqui lembrando uma frase de Marcos, quando ele diz assim: a pessoa que não conhece a sua história, origem, cultura, é como a árvore sem raiz. Eu sempre uso essa frase, Camila, quando eu vou fazer minhas colocações. Suzana também colocou a dificuldade que muitas vezes é produzir algo dentro da escola à volta das questões raciais, né, que é muito difícil fazer. Marcel colocou aqui como lidar com a questão dessa luta antirracista quando ela é vista como vitimismo por uma parcela da população, né? Eu acho que a gente já até respondeu, né? Que é justamente a falta desse conhecimento. A falta do conhecimento da própria história, e Camila reforçou também desse sentido, né? De dizer, a gente desconhecendo a nossa história, a gente fica com a cabeça do colonizador. Né? Porque quem nos educou e quem continua nos educando é o colonizador. Os livros que a gente lê, a maior parte são de homens brancos. Os programas são produzidos por homens brancos. As referências que nós temos é de um sujeito branco. Onde é que a gente está? No crime. Né? Onde é que a gente está na maioria? Para responder muitas vezes. Agora, nessa pandemia, nas filas, é agora que a gente é manchete. É agora que a gente é sucesso. Quando tem entrevista para falar de doença, não procura um médico negro para falar da população negra. Vai procurar um homem branco. Então a gente está invisível. Homem branco, mulher branca. A gente está invisível o tempo todo. Então, por isso, mais uma vez, quando a gente vai tocar na ferida, a defesa do discurso dominante é dizer que a gente está no vitimismo. Mas complete aí. Gelto está no Canadá, no Canadá. Ó, licença aí, Pro. Gelto está no Canadá dizendo, e nós, enquanto professor de componentes curriculares, de viés técnico, como podemos atuar não somente no combate ao racismo, mas na instrumentalização e consciência social do indivíduo? Essa pergunta veio do Canadá para a senhora. Essa vai ser para fechar a nossa live. Para fechar, né? Eu acho que... Eu vou voltar um pouco em Camila e falar assim que... Ela falou que uma árvore, né, citou essa passagem. E eu falo que a educação, né, é o tronco e precisa de várias raízes, né? Para a educação funcionar bem, a gente precisa dessa união, né? A gente precisa de saúde, a gente precisa de habitação, de moradia, a gente precisa de saúde mental. Então, tudo isso aí para a educação dar certo. E para a nossa população, essas raízes aí, né, da educação, elas estão negadas. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de acesso e as pessoas acham que a gente está vitimizando, está de mimimi. E outra coisa importante também é que basta a pessoa apurar um pouquinho a visão e vai ver onde nós estamos, as estatísticas, e que vai ver que não é vitimismo, né? Porque você olha a fila do... Não é normal, né? Você vê uma fila onde nós estamos em massa, né? Uma fila para receber o benefício e sofrendo tanto para receber esse benefício, né? Com tanta dificuldade, a tecnologia tão a tecnologia, mas que não chega a nós. Não chega a nós. Então, assim, é muito preocupante. É preocupante também essa questão da educação aqui do nosso estado, da Bahia, né? E do município também de Salvador aqui. A gente vai ter algumas perdas que, para recuperar, a gente vai precisar, né, se ressignificar bastante. Mas eu acredito que, tanto na educação, que essa questão da gente ser uma pessoa afirmativa, né? Uma pessoa que respeita o outro, né? Que valoriza o outro, de ser pessoas que querem resgatar a humanidade das pessoas, né? Eu acredito que isso é uma coisa que a gente tem que praticar todos os dias, né? Ser antirracista, né?
ser antissexista, né? Desconstruir essas ideias machistas, desconstruir essas ideias homofóbicas. A gente tem que combater isso sempre, todos os dias, né? E não é só na escola, o papel da escola que tem que fazer isso, não. Às vezes é na nossa família, a gente sofre ataque racista, homofóbico, né? Às vezes a gente sai, é o vizinho, então a gente tem que combater. A gente não pode deixar passar, achar que é brincadeira, né? Achar, não foi nada, ele não queria. Ele vai pedir desculpa. Ele não fez. Não, isso mata pessoas. O racismo é perverso e mata pessoas, né? O sexismo mata, o machismo mata, a homofobia mata. E a gente quer uma sociedade melhor. A gente quer uma sociedade onde todas as pessoas sejam o que elas quiserem e tenham as escolhas que elas quiserem. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu fico muito feliz. Né? Porque a gente não traz verdade, a gente traz pensamentos para serem melhorados, né? Chibibico tá aí, né? Ao longo desses 28 anos. Luciana está aqui, dizendo... Sim. Luciana, hoje é assistente social, ela disse, tive o prazer e a honra de estar no Bico. Foi uma das experiências mais especiais durante a graduação em serviço social. Que massa! Sinto imensa saudade, conheci todos os projetos, ela disse. Eu gosto muito das assistentes sociais, acho um papel importantíssimo. Obrigado. Queria aqui saudar a sua audiência, que eu sei que majoritariamente, né, de assistentes sociais, eu acho, né, acredito. Sim. Eu queria, em nome de duas assistentes sociais que trabalham conosco lá, que é Eide Damasceno e Juliana Marta. A Juliana Marta é aluna egressa. Então eu quero saudar todas as assistentes sociais e quero saudar também os psicólogos e psicólogas negros que estão aí fazendo um trabalho muito legal, né? Então, é uma audiência que eu me sinto muito à vontade, porque eu não consigo dissociar a educação desses dois profissionais, né? Então, que bom. E eu agradeço. Um beijo grande. Agradeço por estar nesse lugar de fala enquanto assistente social e quero dizer em público que eu me coloco à disposição o que precisar na Chibibico, quando precisar, mesmo nesse tempo de pandemia, se precisar de algum apoio, algum suporte, eu estou à disposição para também contribuir com essa população negra, porque essa é a nossa causa, tá? O que dói em ti, dói em mim, o que te alegra também me alegra. Um butu para a senhora. Axé, e hoje é quarta. Quarta-feira. Estamos de vermelho, não é à toa, guerreando. Né? Não é à toa, não é à toa. Não é à toa. Que ele mesmo nos abençoe, nos guie, viu? Axé, nos dê muita axé. Força. Eu quero agradecer bastante. Pode falar. Eu quero agradecer bastante, né? E venham, porque sempre tem uma forma de ajudar e a gente vai fortalecendo, né, essa rede. Então, muito obrigada, né? Foi um prazer muito grande, né, de estar aqui conversando, falando um pouco de mim, um pouco da minha história, né? Que é importante essa história ela é atravessada, né? Também por essas questões, por eu ser uma mulher negra. E a gente sabe o quanto nós, mulheres negras, também temos que enfrentar ainda muito mais coisas. Mas estamos aí, qualquer coisa é só me chamar. Obrigada, sigam as redes da Chibibico e qualquer coisa é só também me chamar. Me sigam também, Jussi, Jussi. Pronto. Esse vídeo vai estar no próprio no Instagram até amanhã, mas eu vou estar com uma pessoa que está salvando para mim esses vídeos e vou colocar no canal. Legal. Eu mando para a senhora também. Érica aí, grande militante, Instituto Odara, né? Assistente social. E vou colocar à disposição no canal de Anailton no YouTube e vou mandar para a senhora também. Então, gratidão a todos e a todas que estiveram conosco até agora. Até a próxima. Mais uma conversa rendida. Beijo, um abraço forte. Juntos, viu? Tchau. Minha bênção. A bênção. Meu pai abençoe, sua bênção. Minha mãe que abençoe a todos e todas. Axé. Pelo dia que é de hoje. Axé. Nosso pai também. Tchau. Tá ok, tchau.